Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1042. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 26 minutos da quinta-feira, 19 de março de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tem vírgula, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado em 15%. E preocupado, muito preocupado, o professor Bagdadi. Aliás, depois de ontem, eu também fiquei um pouco preocupado depois de ontem por questões envolvendo a economia internacional, mas a gente vai falar sobre isso ao longo do episódio de ontem e o episódio de hoje. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza com S. Vamos lá para esse bate-papo 1042. Um prazer estar aqui mais uma vez nessa maluquice. Eu ia falar maluquice de semana, né, Daniel? Maluquice de ano. Porra, sei lá o que está acontecendo esse ano agora. Já aconteceu de tudo esse ano. A gente não chegou nem abril ainda e o mundo já está completamente de cabeça para baixo. Deixa as boas-vindas, né, aos nossos colegas de maluquice, né, pessoal que nos acompanha todos os dias aqui no Petit Jornal. Prazer ter vocês aqui com a gente. Lembrando sempre, você ajuda demais a gente. Se você ajudar a divulgar o Petit Jornal, mandar para aquele amigo que está querendo entender um pouco mais o que está acontecendo no mundo, se você se inscrever no canal do Petit Jornal no YouTube, no canal de corte do Petit Jornal, isso ajuda demais a gente. Daniel Souza, a gente tem que começar a falar sobre o que está acontecendo mais uma vez no cenário de guerra entre, de um lado, né, Estados Unidos e Israel, do outro lado, o Irã, e que está levando basicamente uma galera junto consigo, né, os países do Golfo. A economia internacional, está todo mundo indo junto. E no dia de ontem, Daniel, quase que num breaking news aqui, no momento que a gente estava terminando o episódio, eu vi que tinha tido um ataque iraniano a uma instalação de produção de gás natural no Catar. Então, só para a gente lembrar, a gente tinha tido um ataque iraniano a instalações de produção de gás natural de Israel, um ataque menor naquele momento. Israel foi lá e reagiu e atacou instalações nucleares importantes, instalações de produção de energia importantes do Irã, o que gerou, portanto, né, um impacto bastante grande. E o Irã falou, olha, se for para começar a atacar instalação de produção de energia, vamos para a brincadeira, vamos arregaçar as mangas. E nesse momento, portanto, o Irã fez um ataque bastante grande, bastante importante à instalação, uma das principais instalações de produção de gás natural do Catar, que é um peso pesadíssimo quando a gente fala no fornecimento mundial de gás natural. Aliás, a gente está falando sobre um campo de gás natural que é dividido, né? Uma parte fica com o Irã, uma parte fica com o Catar, e a gente teve um ataque, Daniel, que destruiu 17% da capacidade de exportação de gás natural liquefeito do Catar. Daniel, 17% das exportações de gás natural liquefeito de um país como o Catar é muita coisa. A gente está falando sobre o ataque, Daniel, que destruiu 2 estruturas de processamento de gás e uma unidade de gás para líquidos que foram atingidos, e a estimativa é de um retorno total à operação de 3 a 5 anos. A perda de receita estimada, a perda de receita anual estimada é de cerca de 20 bilhões de dólares por ano. A gente está falando, Daniel, sobre um Catar que já falou, olha, a gente vai ter que fazer um investimento grande para recuperar. A gente não sabe ainda quanto que vai ser, o tamanho disso. O prejuízo é anual e de 20 bilhões, mas a gente só vai começar a pensar na reconstrução no momento em que a guerra terminar. Porque não adianta, você imagina, Daniel, coloca uma grana para tentar recuperar essa estrutura, o Irã ataca de novo, eu começo tudo do zero, mais uma vez. Então, isso pode, assim, a tendência é que tem um efeito já meio imediato no mercado internacional de energia, e isso gera, na verdade, um impacto não apenas na eletricidade, na energia em si, mas toda uma cadeia de suprimentos industrial global. A gente está falando, por exemplo, sobre problemas no fornecimento de hélio. Hélio, Daniel, é essencial para a fabricação de semicondutores lá da Coreia do Sul. Olha o tamanho do impacto que isso tem, tá? Sem hélio, você tem dificuldade para produzir semicondutores, que são importantíssimos para a tecnologia mundial, lá na Coreia do Sul.
você está falando sobre impacto direto sobre fornecimento de gás de cozinha, né, que é utilizado, por exemplo, em restaurantes em várias partes da Ásia, como, por exemplo, na Índia. Você está falando sobre condensado, você está falando sobre uma série de problemas que vêm associados a essa queda na capacidade qatari de fornecer, né, de produzir gás natural. Então, o recado iraniano é mais ou menos esse, né? Se a brincadeira é atacar instalação de produção de energia, eu vou atacar e a gente tem que ver quem é que vai aguentar durante mais tempo. Eu já estou sancionado há um tempão, eu já estou preparado para uma energia, para uma economia de guerra há bastante tempo. Vamos ver se a galera aqui está disposta a brincar da minha maneira. Aliás, começaram a colocar na conta, inclusive, o tempo que vai demorar para recuperar a imagem desses países do Golfo como um hub de transporte, hub de turismo e tal. E aparentemente é coisa de década, tá, Daniel? Década para você recuperar tudo aquilo que esses países conseguiram fazer ao longo dos últimos tempos. Ou seja, Daniel, está realmente espalhando bastante e a gente vai ter muito mais a falar sobre isso. Aliás, Tanguy, esse era um temor que nós já tínhamos trazido aqui no Petit Jornal. Quando você começa a afetar a infraestrutura de petróleo e gás no Oriente Médio, não basta reabrir o Estreito de Hormuz. Você vai ter que refazer esses investimentos, como você colocou, são investimentos de longo prazo de maturação, que dependem ali de uma reunião de vários fatores de produção ao mesmo tempo, é um processo complexo e faz com que, na prática, nós tenhamos esse elemento adicional de impacto na economia mundial. Eu lembro quando a gente falava da guerra entre Rússia e Ucrânia, nós tínhamos a Europa buscando gás justamente no Catar, porque o Catar era uma alternativa para o fornecimento de gás para os europeus. O que acaba acontecendo é que aquele projeto, inclusive dos europeus, de eliminar completamente a importação de gás da Rússia, fica em xeque, porque afinal, se não tem o Catar, como é que você vai parar completamente de comprar gás também da Rússia? É óbvio que existem outros produtores importantes, é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Argélia, é o caso da Líbia, mas é difícil realmente você substituir um peso pesado como é o caso do Catar, num curto espaço de tempo. São investimentos de longo prazo de maturação e de alta complexidade em termos de engenharia. Aliás, Tanguy, saiu uma matéria no The Times de Londres que me chamou muito a atenção e me pareceu também muito preocupante. A International Air Transport Association emitiu um alerta para a escassez de combustível de aviação. Existe a possibilidade de você ter racionamento, eu disse racionamento, de combustível de aviação no continente europeu já no mês que vem, depois da Páscoa. Esse é um elemento muito, muito preocupante, porque sinaliza mais ou menos o seguinte: não adianta o preço aumentar, não adianta você estar disposto a pagar, não tem oferta, não tem o combustível para te entregar no volume que eu tinha antes. Então a gente vai ter que diminuir aí o número de voos se não for encontrada uma alternativa até lá. Até 30%, do jet fuel, que é justamente o combustível de aviação, da Europa, vem justamente do Golfo Pérsico. E nós tivemos ao longo do dia de hoje o petróleo e o gás subindo fortemente no mercado internacional por conta dessa percepção de que agora a infraestrutura energética de grandes produtores do Golfo Pérsico passou a fazer parte da guerra. Você passou a ter alvos militares nessa infraestrutura. Esse é um elemento super preocupante. A cada momento fica a impressão de que nós estamos subindo um degrau, subindo mais um degrau, mais um degrau, e assim sucessivamente, o que vai tornando a guerra cada vez mais perigosa e com consequências geopolíticas e econômicas cada vez mais profundas e alongadas. E, aliás, Daniel, isso afeta tudo, né? Isso afeta a economia e isso afeta todas as esferas, né? Da economia, da política, da tecnologia. A gente falou aqui, inclusive, sobre o impacto que você tem na produção, por exemplo, de semicondutores. Se afeta semicondutor, Daniel, isso vai afetar, inclusive, desenvolvimento tecnológico. Isso vai afetar, tem chance de afetar muita coisa. Aliás, quando você afeta, inclusive, energia, você afeta, por exemplo, a capacidade que você tem de treinar sistemas de inteligência artificial. Isso vai acabar forçando também, Daniel, as empresas de inteligência artificial, as empresas que são intensivas em energia, a se tornarem mais eficientes, né? Isso é um movimento
que a gente já vem sentindo também, né? A necessidade que você tem de, cara, eu preciso conseguir movimentar tudo isso que está sendo movimentado de semicondutores, enfim, toda aquela estrutura que envolve um uso intensivo de energia, gastando menos energia. Foi algo que, aliás, a China conseguiu mostrar há pouco tempo, né? Quando você pega lá o DeepSeek, né? A gente falou bastante sobre isso aqui pouco tempo atrás, que comparado com a inteligência artificial norte-americana, utilizava menos energia, né? Me parece que essa é uma fronteira inevitável, né? Que fatalmente vai chegar. Aliás, falar em tecnologia, Daniel, é importante trazer aqui a Alura, né? Que é a maior escola de tecnologia do Brasil. A Alura, Daniel, no meio disso tudo, sabendo o tamanho da importância que a tecnologia tem, inclusive para o redesenho da economia internacional, está oferecendo 35% de desconto para os ouvintes do Petit Jornal. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil e ela oferece cursos em todas as áreas da tecnologia que você possa precisar. Programação, inteligência artificial, programação de dados, enfim, sequenciamento de dados, tudo que você precisa. E, aliás, é um prazer, né, Daniel, que a gente entra lá na plataforma e a Alura ela é extremamente didática, bem organizada, cursos bem produzidos e oferece certificado, né? Então, se você está querendo entrar nessa área da tecnologia ou se você já está consolidado, procura a Alura, o link está na descrição desse episódio, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O momento é esse, 35% de desconto. Imperdível, gente. Vai lá, clica no link do descritivo, conheça o trabalho da Alura, tenho certeza que você vai gostar demais. Cursos para os mais diferentes níveis de conhecimento, para os mais diferentes objetivos na temática tecnológica. Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Link no descritivo com condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel, no meio disso tudo, né, o Estreito de Hormuz está fechado, todo esse impacto que a gente está trazendo aqui, começou a circular hoje uma conversa meio esquisita, né, meio estranha, com Donald Trump sugerindo a possibilidade de enviar milhares de tropas adicionais. A gente está falando de soldado, mandar soldado para o Oriente Médio, que poderia, a princípio, ser para restaurar a navegação no Estreito de Hormuz, mas com a possibilidade de desembarque em solo iraniano. Eu vou repetir, talvez tenha passado rápido, tá? Eu vou falar de novo. Com a possibilidade de tropas dos Estados Unidos desembarcarem em solo iraniano ou na ilha de Karg. Isso ele não falou textualmente, mas está sendo comentado, está sendo dito e tal. O Trump percebeu que, olha, se isso acontecer, né, a reação foi, pelo amor de Deus, isso aí é a chance de você ter uma guerra de 20 anos no Estreito de Hormuz, sabe-se lá quanto tempo isso vai durar. E o Trump, ele recuou. Ele falou, não estamos enviando tropas para lugar nenhum. Essa declaração, Daniel, foi vista como uma forma de tentar tranquilizar a opinião pública americana, que tem um apetite muito, mas muito pequeno para intervenções. Aí você tem os democratas, que são oposição ao Trump, não querem que o Trump tome uma medida como essa. E você tem a base trumpista, que sempre apostou muito na promessa do Trump, que é não faremos mais guerras intermináveis, mandar soldados americanos para Iraque, para o Afeganistão, para sei lá para onde, para mandar para o Irã. Então, essa ideia de que existe uma possibilidade de mandar soldados e tal, que é um negócio completamente irresponsável, tem uma resistência muito grande nos Estados Unidos e o Trump negou. Não estou enviando tropas e tal. Agora, continuaram chegando informações de bastidores nos Estados Unidos de que a inteligência, o Departamento de Defesa, o Departamento de Estado não descarta internamente essa possibilidade, tá, Daniel? Então, assim, continuo achando que é improvável, mas o fato disso estar começando a aparecer, será que não pode e tal, é algo que é muito preocupante. Mais uma vez, Daniel, talvez continuem subestimando a capacidade militar iraniana. É óbvio que o Irã é menos poderoso do que os Estados Unidos, não há nenhuma dúvida disso. Mas o Irã tem capacidade de prolongar essa guerra, fazer essa guerra ser muito feia. Não é um país indefeso. A chance que você tem de ter um problema de dimensões colossais ao sugerir que você pode mandar tropas americanas para o Golfo Pérsico, enfim, para o Estreito de Hormuz, é um negócio que tem que chamar muita atenção do mundo todo. Aliás, Tanguy, hoje uma declaração que me chamou demais a atenção foi uma declaração do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o equivalente ao ministro da Fazenda no Brasil, e ele declarou
que os Estados Unidos avaliam suspender sanções sobre petróleo iraniano retido em navios-tanque. Eu vou repetir: os Estados Unidos estão cogitando tirar sanções de petróleo iraniano retido em navios-tanque. O volume estimado é de cerca de 140 milhões de barris. A ideia, obviamente, é aumentar a oferta global de petróleo e tentar reduzir a escalada dos preços internacionais de energia que nós temos observado nos últimos tempos. Não tem jeito, o mercado é um só, Tanguy. Quer dizer, se você tem o Irã colocando mais petróleo no mercado, o que acaba acontecendo é que o preço sobe menos do que subiria se o petróleo não estivesse sendo colocado pelos iranianos. É importante registrar que medida semelhante já foi adotada recentemente para o petróleo russo. Os Estados Unidos, então, com isso, tentam, de alguma maneira, atuar no mercado para que haja mais oferta e menos impacto sobre o preço. Todas essas notícias, quando a gente olha como filme, nós estamos trazendo no episódio de hoje, sugerem que os Estados Unidos estão numa sinuca de bico. Faz o que agora, tem? Quer dizer, o Estreito de Hormuz está fechado, a infraestrutura petrolífera do Golfo Pérsico está sendo atacada, o preço do petróleo não para de subir. O que eu faço para resolver isso? Eu volto para casa e saio humilhado do Oriente Médio, sendo que o líder supremo foi trocado pelo líder supremo filho, pelo líder supremo júnior, e deixo simplesmente o Irã avançar no seu programa nuclear, deixo o Irã avançar no seu armamento, no seu programa de armamento. E que agora tem um baita incentivo para correr em direção a isso, Exatamente. né? Agora, meu amigo, agora eu vou com tudo. Agora não tem mais o que me segure, né? Pois é, se os Estados Unidos viram as costas nesse momento, eles perdem o Irã, definitivamente. Quer dizer, o Irã vai se tornar uma potência militar, ou tem tudo para investir, para se tornar uma potência militar ao longo dos próximos anos, e, além de todo, o desgaste interno nos Estados Unidos de uma saída meio humilhante. Portanto, o governo do Trump está numa situação muito complicada, porque ele sair parece uma alternativa ruim, ficar também é uma alternativa ruim, diante do contexto que a gente está vendo de degradação da situação econômica na região e da situação econômica no planeta por conta da importância que o petróleo do Golfo Pérsico tem. E estamos falando de um momento onde os Estados Unidos relaxaram sanções em relação ao petróleo russo e agora cogitam relaxar sanções em relação ao petróleo iraniano. E aí, quando os Estados Unidos olham para o lado, Daniel, tem o Israel, né, que foi o país que foi junto com os Estados Unidos. Quer dizer, parece que a lógica é até o contrário. Israel disse, eu vou, e os Estados Unidos falaram, pô, então eu vou junto, né, porque senão eu vou acabar sendo tragado para essa guerra mesmo, pelo menos quero ter a vantagem, né, a vantagem do ataque, a vantagem de tomar a iniciativa. Agora, cada vez mais, Daniel, existe uma percepção de que, embora ambos sejam aliados nessa guerra, os objetivos de Estados Unidos e Israel são bastante diferentes, né? Eles estão em posições bastante diferentes. A gente consegue ver isso, Daniel, a partir do momento que a gente vê que o grande objetivo israelense nessa guerra continua sendo enfraquecer ao máximo o regime e talvez, inclusive, contribuir para a queda do regime. A gente tem visto Israel, por exemplo, anunciando um atrás do outro a morte de lideranças importantes do Irã. A gente comentou aqui que o Ali Larijani, por exemplo, né, que é uma figura importantíssima do sistema de segurança do Irã, foi morto. A gente tem o Ismael Khatib, né, que é o ministro da inteligência do Irã, foi morto também. Isso, eu estou falando das últimas 48 horas, né? A gente vem tendo esse tipo de ação. Ao passo que os Estados Unidos, grande aliado de Israel nessa empreitada, eles têm como objetivo principal enfraquecer militarmente o Irã. São dois elementos que se tocam, mas que não são exatamente a mesma coisa. Um está querendo derrubar o regime, o outro está querendo enfraquecer militarmente o país. Enfraquecer militarmente não é algo mais objetivo. Eu vou atacar aqui, aqui, aqui e aqui, deixo o regime lá, e é isso. Israel parece ter intenções de até mais longas, né? Até com impactos mais longevos. Isso acaba tendo um impacto também, né? Acaba, na verdade, sendo influenciado até pelo cenário doméstico de cada um. Netanyahu está sendo visto dentro de Israel, pela imprensa, pelos analistas, como alguém que está sendo amplamente beneficiado por essa guerra. Até pouco tempo atrás, o foco da discussão dentro de Israel era Gaza,
E Gaza é um tema muito divisível em Israel. Você tem uma galera que apoia muito o que o Israel fez em Gaza, tem que fazer mesmo, tem que invadir, tem que atacar, tem que bombardear, os Hamas é terrorista e tal. Você tem uma outra parte que diz, olha, dessa maneira a gente não vai ter paz nunca, isso não pode acontecer. Então foi muito desgastante para o governo Netanyahu. Ele avançou mesmo assim, porque ele identificou que era uma chance, era uma oportunidade de lidar de uma vez por todas com o Hamas, com o Hezbollah, com os aliados do Irã, mas trouxe um desgaste bastante grande. Netanyahu, com essa guerra agora no Irã, substitui Gaza pelo Irã. O Irã, Daniel, é um tema virtualmente consensual na política israelense. Claro que não é 100% consensual, sempre vai ter oposição, mas é um tema muito mais pacificado dentro de Israel. Meu amigo, atacar o Irã, tem mais é que atacar mesmo. O Irã é um problema pra gente, o Irã é uma dor de cabeça. Tá indo lá no Irã, tá atacando, matou o líder supremo, ninguém vai chorar uma lágrima pelo líder supremo. A gente não, assim, tem que fazer o que tem que ser feito. Ao passo que nos Estados Unidos, o desgaste ele é maior, até porque a base que elegeu o Trump é uma base que não compra muito esse negócio de ficar fazendo guerra. Ainda mais uma guerra longa, uma guerra que você vai ter dificuldade para terminar, uma guerra que vai trazer inflação, uma guerra que mexe com energia. Então, isso pode se tornar um problema para os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos podem ter a intenção de fazer uma guerra mais curta e mais objetiva, atingir determinados alvos que desmontem a capacidade iraniana de reagir a qualquer ataque e voltar para casa, eventualmente desmontar o programa nuclear, né? Destruir o programa nuclear e voltar para casa, ao passo que Israel está ganhando com isso, o governo israelense, óbvio, está ganhando com isso, e a tendência, portanto, é se manter. A gente conseguiu perceber essa tensão no momento em que, por conta disso tudo que a gente falou nesse episódio de hoje, né, dos ataques às instalações nucleares do Irã, que levam também a uma reação do Irã a atacar as instalações nucleares de vizinhos árabes, em especial o Catar, a gente teve uma conversa entre Donald Trump e Netanyahu falando, Netanyahu, não é mais para atacar a instalação energética. Se começar a atacar a instalação energética, vai ser ruim para todo mundo. Todo mundo vai sofrer. E o que a gente não sabe ainda é qual o nível de autonomia que Israel tem diante dos Estados Unidos. A verdade, Daniel, é que a gente tem uma escolha muito simples por parte de Israel. Se eu desobedecer e atacar instalações energéticas iranianas, os Estados Unidos vão me abandonar? A gente sabe a resposta, né, Daniel? Não vai, não tem como agora. Não tem como largar a mão de Israel. Então Israel, nesse momento, está numa posição relativamente confortável. Eu mudei a pauta, o governo está fortalecido, eu estou fazendo o que eu sempre quis fazer no Irã, tenho tempo, dá para eu programar aí um bom tempo aí de ações no Irã, e os Estados Unidos não têm muito o que possam fazer com relação às minhas ações, ou seja, Estados Unidos e Israel têm objetivos diferentes, e isso pode trazer consequências importantes para o fim da guerra, como é que a coisa vai se encaminhar daqui para frente, Daniel. Tanguy, diante dos últimos acontecimentos absolutamente preocupantes no Estreito de Hormuz e na economia mundial, com a escalada do preço do petróleo, nós tivemos a divulgação de um comunicado conjunto dos governos do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão, afirmando que vão tomar medidas para estabilizar o mercado de energia afetado pelos ataques do Irã a infraestruturas do Golfo Pérsico. Esses países dizem estar prontos para contribuir com a segurança da navegação no Estreito de Hormuz. Eles não detalharam qualquer tipo de apoio, como é que ele vai funcionar, se é militar, se é logístico, se é diplomático, mas não deixou de ser uma sinalização de alinhamento parcial aos Estados Unidos e de apoio parcial aos Estados Unidos. É uma mudança em relação ao que nós vínhamos acompanhando nos últimos dias. Afinal, nos últimos dias, esses aliados dos Estados Unidos, ou outrora aliados, vai saber, eles estavam muito firmes dizendo que era problema dos Estados Unidos e que os Estados Unidos tinham que resolver sozinhos. O grande problema é que, independentemente de quem tenha causado a guerra, eles vão sentir as consequências. E me parece que, ao perceber isso, eles são forçados a sinalizar que, de alguma forma, estão dispostos a contribuir com a estabilização do Estreito de Hormuz. Mas o problema continua. Estabilizar o Estreito de Hormuz? Como? Você vai tomar militarmente o Estreito de Hormuz?
você vai invadir o território iraniano, dizendo, não está claro como é que isso pode ser feito em termos concretos. Mas, de qualquer maneira, a preocupação na economia mundial aumentou muito nessa semana, porque realmente as instalações de petróleo e gás se tornaram alvos do conflito, e isso torna tudo mais preocupante em termos de preço do petróleo, crescimento mundial, juros e todas as outras variáveis econômicas importantes. Só um último comentário, Daniel, antes da gente abrir a nossa derradeira geleia da Shakira da semana, eu queria falar um pouquinho sobre a Rússia. A Rússia está assistindo para isso tudo numa posição muito interessante, né? Porque a Rússia é uma grande exportadora de energia, a energia explodiu, então todo mundo está precisando de energia, uma energia mais cara. Tem uma galera que até agora estava preferindo comprar energia do Golfo Pérsico, mas que de repente a Rússia vai voltar a ser uma opção. Os próprios Estados Unidos estão aliviando sanções, né, contra a energia russa, porque precisa de energia circulando por aí até para controlar o preço do petróleo, né, o preço da energia de uma forma geral. E a Rússia, portanto, ainda tem como bônus o fato de que a pauta, a agenda internacional mudou. Você lembra quem é o presidente da Ucrânia, Daniel? Ninguém lembra mais quem é. O pobre do Zelensky está morrendo de inanição, Daniel. Ninguém lembra do Zelensky. Ninguém lembra de Ucrânia. A Ucrânia é um assunto do século passado, né? A Ucrânia é um tema que foi absolutamente esquecido e, portanto, a gente teve uma declaração do porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, dizendo que as conversas entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia entraram em um hiato. Daniel, não é que a gente parou de conversar. A gente vai voltar a conversar, vamos voltar a conversar. Mas agora está todo mundo pensando no Irã, ninguém tá com cabeça, Daniel. Não estamos com cabeça para falar sobre a Ucrânia. A gente vai manter as coisas lá como elas estão, com a Rússia ocupando 20% do território, fazendo avanços aqui e acolá. Os Estados Unidos estão preocupados com o Irã. Até ajuda para a Ucrânia também em segundo plano, se vai ter ajuda mesmo, se não vai, veja bem, crise econômica e tal, aquela coisa. E a Rússia, portanto, Daniel, está aproveitando para dizer, olha, depois a gente fala sobre, na volta a gente compra. A gente não parou de conversar, claro, estamos interessadíssimos em conversar sobre a Ucrânia. Estamos, comprometidos com a paz. A gente quer a paz acima de qualquer outra coisa, né? Mas não vai dar para ser agora, porque está todo mundo vendo o que está acontecendo lá no Irã. Então, a gente vai precisar de um tempo para voltar. Então, Daniel, você vê como é que uma guerra acaba tendo impacto em outra, né? Ainda mais duas guerras tão centrais e tão focadas em energia, né? São duas guerras que envolvem diretamente energia. Aliás, os três cenários, quando a gente fala sobre os temas mais periclitantes do mundo hoje, que são Rússia na Ucrânia, Irã, né? Estados Unidos e Israel no Irã e a Venezuela, são três cenários que mexem diretamente com energia e, portanto, acaba sendo daqueles cenários que mexem com a economia e, portanto, com a política como um todo. Gui, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje, terminando o episódio com uma nota um pouco mais leve? Vambora, Daniel. O que você traz aí pra gente? Eu queria começar fazendo um complemento da geleia da Shakira de ontem. Muita gente defendendo a França, dizendo que eu respeite a França, que a França é uma potência militar, que a França é a França do Napoleão. Quantas pessoas falaram isso? Fala a verdade pra mim. 3. Mas eu achei muita gente. Não, quero auditoria, duvido que 3 pessoas... Tudo bem, Daniel. 3 pessoas. Tá. Entre redes sociais, comentários aqui na live do Petit, etc. Então, 3 pessoas. Mas eu queria apenas registrar o seguinte, Tanguy. A França, e aqui eu vou trazer uma notícia do Le Monde, ela estava hoje com seu porta-aviões nuclear, o Charles de Gaulle, navegando pelo Mediterrâneo, de forma anônima. Eis que, de repente, não mais que de repente, um marinheiro francês resolveu ir para a academia. Vou para a academia aqui do porta-aviões. E aí, o que ele fez? Ele pegou o seu smartwatch e resolveu compartilhar a sua localização com o aplicativo. E aí, o porta-aviões francês que estava anônimo deixou de estar anônimo, porque você passou a ter na internet a localização desse magnífico porta-aviões. É isso, Tanguy. Essa é a potência militar francesa liderada por Emmanuel Macron. De qualquer maneira, a geleia da Shakira de hoje é outra. É um momento de constrangimento que aconteceu na Casa Branca. A primeira-ministra do Japão foi visitar o Donald Trump na Casa Branca. Aí, rapaz, ela saiu do carro, foi dar um abraço no Donald Trump, o Donald Trump ficou meio desajeitado. Os japoneses são muito comedidos, ainda mais as mulheres, porque a gente está falando de uma sociedade profundamente machista. Mas ela foi lá abraçar entusiasticamente o Donald Trump. Eis que eles foram para o Salão Oval.
E aí começa lá os jornalistas a fazerem questões, etc. E claro, você tinha ali uma aliada dos Estados Unidos, o Japão é um aliado dos Estados Unidos, e um repórter perguntou, ô presidente, por que você não contou para os seus aliados, para os aliados dos Estados Unidos, sobre os ataques que iriam acontecer ao Irã? E o Donald Trump me sai com a seguinte pérola. Bom, nós queríamos uma surpresa. Quem entende mais de surpresa do que o Japão? Afinal, por que o Japão não nos contou de Pearl Harbor e acabou nos surpreendendo? Rapaz, a cara da primeira-ministra do Japão, ela, meu Deus do céu, eu fiquei constrangido por ela nas imagens. Eu falei, meu Deus do céu, como é que você recebe a primeira-ministra do Japão e manda uma dessa? Não, por que o Japão não nos contou sobre Pearl Harbor? Por que o Japão nos surpreendeu com Pearl Harbor? Rapaz, é Donald Trump na sua essência diante ali de grandes lideranças internacionais. Lembrando que foi Donald Trump que recebeu o Friedrich Merz, né, o chanceler alemão, no Salão Oval da Casa Branca e tentou zoar. A palavra é essa, né? Tentou dar uma zoada, dizendo que, ganhamos de vocês na Segunda Guerra, hein? Ganhamos de vocês. E a resposta do Merz naquele momento foi, ainda bem, né? A gente ficou feliz, vocês ganharam e tal, meio que deu desmontada. Isso é a cara do Trump, né, Daniel? Aí atacaram a gente aí como se fosse o mesmo Japão, né? A mesma coisa, como se fosse ainda o Japão imperial. Daniel, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Tem curso sobre Japão, lá no Peticursos, tá? Acessa lá, peticursos.com.br, para você saber mais sobre Japão, história japonesa, cultura japonesa. Tá tudo lá. Tenho certeza que vai te interessar muito, como, aliás, os outros temas aqui do Petit Jornal também estão lá no Peticursos, né? Quer saber mais sobre Irã, quer saber mais sobre mercado de petróleo, sobre mercado de energia, você quer saber sobre os países do Golfo, tudo isso está lá no Peticursos. Acessa lá, peticursos.com. A hora é essa, Daniel. A hora para você entender o que está acontecendo com contexto, com mais tempo, com imagem, com mapa, né, com análises completas e aprofundadas, é agora. Acessa lá, peticursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, um trabalho artesanal, e a ajuda de nossos apoiadores acaba sendo fundamental para a continuidade do nosso projeto, e por isso sempre registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, que é uma maneira prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você também pode ativar o Pix recorrente, a chave está no descritivo desse episódio. Tem o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã de manhã estamos de volta com o Petit Invest, que vai naturalmente para o feed do seu podcast. Na segunda-feira tem mais bate-papo. Nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.